Meus irmãos, nós estamos a um mês do encontro com Deus. Daqui um mês nós teremos o nosso primeiro encontro e nós vamos, com muita intensidade, ter um tempo de intercessão por esse encontro nos próximos dias, orando, jejuando. Vou convocar toda a igreja para um tempo de oração, um tempo de intercessão, um tempo de jejum, e eu quero já avisar você com antecedência, para que você comece a preparar o seu coração e se desafie a isso, se desafie a aproveitar esse tempo para você se aproximar mais do Senhor Jesus, para nós como igreja cumprirmos o nosso papel de intercessão aqui nessa cidade. Então se prepare, você que ainda não fez o encontro, ou você que de repente quer refazer o seu encontro, você tem a oportunidade de refazê-lo. São 2 datas de encontro que teremos. As vagas serão limitadas, porque a gente vai ter que adequar a nossa chácara lá, já está liberada para ser usada, mas tem um limite de pessoas para a gente atender. Então será um tempo muito especial, em nome de Jesus, amém. E agora sábado, que hora, negritos? 1h30, lá no Move. Aqui? Tá. Então sábado, deixa eu só retomar para você aqui, a gente passou o vídeo semana passada, tentamos explicar, e às vezes é difícil entender algo grande que está acontecendo. Está acontecendo uma conferência de jovens ligada com várias nações, na verdade são muitas nações. Para você ter uma noção, tem mais de 500 mil de pessoas inscritas já nessa conferência. Então tem mais de 500 mil de pessoas, de jovens inscritos nessa conferência. É uma conferência de jovens que está unindo não sei quantas nações. Eu ouvi até quantas nações são, mas eu me esqueci. Mas são dezenas de nações unidas, dezenas de igrejas unidas, em prol de um propósito: levar essa geração a conhecer o Senhor Jesus. Nessa geração a gente marcar, né, a nossa nação, a nossa cidade com o Senhor Jesus, com a presença do Senhor Jesus, levando transformação para as nossas cidades. Então nós teremos essa programação, nós vamos acompanhar o evento online e teremos uma programação interna aqui também presencial. Vai ser no sábado, 1h30 da tarde aqui no tabernáculo, tá? Jovens, adolescentes, adultos, quiserem vir, estão todos convidados para participar. Essa programação nós vamos estar aqui juntos buscando a presença de Deus, e eu gostaria que você nesse tempo se unisse a esse movimento como igreja, que nós nos uníssemos a esse movimento, né? Haverá muitos testemunhos preciosos, né, de pessoas do mundo inteiro, jovens pastores, lugares que estão sendo perseguidos pelo Evangelho. Você vai ser muito impactado pela presença de Deus. Então, na verdade, toda a igreja está convidada a participar nesse tempo, em nome de Jesus, tá bom? Ore para esse congresso, um congresso global de jovens que vai estar acontecendo aqui, dentro da nossa igreja, em nome de Jesus. Meu querido, abra comigo em Lucas capítulo 5. Você que está na sua casa aí, pega o link do culto, se você não fez isso ainda, manda aí para os seus grupos de WhatsApp, manda para as pessoas que você conhece, né, especialmente o link aí do YouTube ou do Facebook. Deixa também o seu comentário aí para nós, se você precisa de alguma orientação, tem o nosso WhatsApp, manda uma mensagem para nós, e nós vamos ter um prazer muito grande de te responder. Lucas 5, versículo 1, diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, que é Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los,
e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Feche os seus olhos, meus queridos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento a nossa mente esteja fixa na Tua palavra, para aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. Não deixa nada nos distrair. Senhor Deus, que essa palavra venha cair num terreno fértil, venha crescer, venha germinar e dar muito fruto. Senhor Deus, eu abençoo cada pessoa que está aqui, que nessa noite haja conversões, que nessa noite haja transformação, que nessa noite haja cura. Enquanto nós ministramos a palavra, que pessoas sejam curadas nas suas casas, aqui, sejam impactadas, tocadas pelo Espírito Santo. Nós damos uma palavra de ordem também no mundo espiritual, todo espírito das trevas, que se afaste agora das nossas casas, das nossas famílias, da nossa cidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Muito bom ter vocês aqui, nesse domingo, para a gente poder louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer um pedido para você, que você, quando vem à igreja, quando vai à tua célula, quando você abre a palavra, em algum momento do seu dia, na sua casa, que você não venha somente com o corpo presente, mas que você venha com o coração rendido. Que você não venha somente com o teu corpo presente ali, mas que você possa realmente vir com o seu coração rendido. Então agora, esse é o pedido que eu faço para você. Nesse momento, nós estamos diante da palavra do Senhor. Então não somente com o seu corpo presente aqui sentado, eu sei que você está aqui, mas com a sua mente, com o seu coração submetido à palavra, pedindo a Deus que fale com você, pedindo ao Senhor que toque a sua vida, que te prepare para essa semana, que te guie, que te direcione, e também se entregando para Deus, tudo que tem dentro de você, tudo que tem dentro do seu coração. Então não endureça o seu coração, pelo contrário, ceda o seu coração para a presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero começar contando uma história. Tinha um homem, uma história verídica essa história, um homem tocador de violino, ele se sentou numa estação de metrô em Nova York, e ele começou então a abrir o seu case ali do violino, pegou o seu violino e começou a tocar no meio daquela multidão, hora do rush em Nova York. E ele tocou 6 peças no violino de um compositor famoso chamado Bach. E ele ficou ali 45 minutos tocando durante aquele período, na hora de rush, ali no metrô de Nova York. Eles calcularam que cerca de 1.100 pessoas passaram por ali, naquele momento que ele estava tocando pela estação. 1 minuto depois que ele começou, um homem começou a prestar atenção no que ele estava tocando, parou um pouquinho, olhou para o relógio, estava com pressa, deixou $1 e seguiu. Daqui a pouco passou mais algumas pessoas, paravam, davam uma olhada, achavam bonito, mas continuavam porque estavam com pressa. Interessante que nesse fato, um menino de 3 anos parou, puxou a sua mãe, ficou olhando esse tocador, esse músico, ficou olhando para ele tocando aquela música tão bela, tão bonita, mas a mãe o puxou logo porque estava com pressa e eles tinham que pegar o metrô. E assim seguiu. No final do dia eles tiveram um resultado: $32 foi arrecadado, 6 pessoas pararam para ouvir e algumas crianças tentaram assistir. No final da peça, tocou 6 peças de Bach. No final da peça não teve nenhum grande aplauso, ninguém ovacionou o cantor, eles não sabiam quem era aquele homem,
Muito menos sabiam que o violino que ele estava tocando, só o violino custava 3,5 milhões de dólares. Esse mesmo homem, o nome dele é Joshua Bell, Josué em inglês, Joshua Bell, e ele é um grande violinista. Alguns dias antes desse experimento, ele tinha feito um grande concerto na cidade de Washington, e ele tinha tinha enchido um grande teatro para ouvi-lo tocar. Naquele dia, as pessoas pagaram $100 o ingresso para assisti-lo tocar. Mas naquele dia, na estação de metrô, somente algumas crianças, disciplinadas pela mãe, tentaram assisti-lo, mas não conseguiram. O que isso nos ensina? Nos ensina que o propósito da nossa vida, ele não pode ser movido pelos aplausos que as pessoas nos dão. Que no dia a dia também nós perdemos muitas oportunidades de coisas maravilhosas que estão acontecendo, que a gente não valoriza porque talvez você não pagou para ver, que você não pagou para aprender, que você não pagou para assistir. Que no dia a dia que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que às vezes coisas simples que estão acontecendo ao nosso redor são coisas importantíssimas, coisas lindas e coisas maravilhosas. E eu não sei se você, talvez, para dar uma introdução, se você percebeu o quanto essa pessoa que está do seu lado, aqueles que moram dentro da sua casa, são importantes para você. Então não se mova pelos aplausos que as pessoas te dão. Talvez você é um cantor, um violinista, um músico como esse, e talvez ninguém está valorizando o que você tem. E por causa que as pessoas não valorizam o que você tem, ou quem você é, ou o que você faz de bom, ou o valor que você tem, você para de fazer aquilo que você deveria fazer. Isso só demonstra que você nunca teve propósito, você só queria o aplauso das pessoas. Mas quando você entende o propósito da sua vida, independente se alguém vai parar para te ouvir ou não, você sabe o que está fazendo. Independente se as pessoas estão te pagando grandes quantidades para te ouvir, ou para te ver, ou para receber o seu trabalho, você continua fazendo, porque você sabe qual é o propósito e qual é o chamado da sua vida. Nós estamos diante de um texto que alguns homens pescadores, eles estavam chegando da pescaria e não pegaram nada. O propósito da vida deles era pescar. Era onde eles sustentavam a casa deles, a família deles. Ali eles tiravam o ganha-pão deles. Mas eles tiveram um dia frustrado de trabalho e chegando então da noite inteira de pescaria, eles se encontraram com Jesus na beira do barco. Jesus empresta 2 barcos, entra na beira da praia e começa a ensinar eles. Interessante que Jesus sempre, para mudar as realidades, ele começa a ensinar. O ensino ele muda realidades. Você que tem dado ouvido ao ensinamento do Evangelho, eu tenho certeza, ninguém precisa dizer isso, a sua vida tem sido transformada, a sua vida tem sido resgatada, você tem aprendido e vivido coisas novas todos os dias. Todos os dias você tem experimentado algo novo, porque os mandamentos de Jesus para nós, eles não são pesados. Diga comigo assim, os mandamentos de Jesus não são pesados. A porta é estreita, mas o fardo, ele é leve. O ensino de Jesus para nós, ele nos transforma, nos liberta, nos restaura. O ensino de Jesus para nós, ele vai transformando a nossa vida e vai nos ensinando cada passo na jornada. Por isso que o mais importante não é só o final da carreira, e muito menos o começo. O mais importante é o passo a passo na jornada, é o que Jesus vai nos ensinando na jornada. Para ser salvo, você não precisa ter esforço nenhum seu. Para você receber salvação, você recebe pela graça, não tem esforço nenhum seu. Mas para você ser um discípulo de Jesus, você tem que entregar tudo de você. Então tem muitas pessoas que recebem, experimentam da salvação, mas jamais se tornam discípulos. Porque elas jamais entregam tudo delas, elas jamais entregam todo o coração, elas sempre reservam uma parte do coração delas para ela mesma. E nós vivemos uma jornada de transformação. Aliás, a igreja nunca foi um hospital, a igreja sempre foi uma família.
Eu discordo quem diz que a igreja é um hospital. Aqui não é um hospital, aqui é uma família. Nós cuidamos de pessoas. Na família também nós cuidamos. Quando alguém está doente, a gente cuida. Se precisa, a gente leva até um hospital, se está fora do nosso alcance. Porém, a igreja ela não é um hospital, a igreja é uma família. E é um lugar de transformação. Nessa jornada, se você não foi transformado e você se considera um cristão, eu sinto te dizer, mas Jesus não habita no seu coração. Se no meio da jornada você não tem transformação na sua vida, andando com Jesus, a sua vida continua a mesma coisa. Então você continua o mesmo homem, você continua a mesma mulher, você continua a mesma pessoa, andando com Jesus significa que você de fato, você talvez andou do lado de Jesus, mas Ele nunca foi Senhor e Rei dentro do seu coração, jamais, porque Jesus é transformação. Você pode receber salvação pela graça, mas jamais você será um discípulo, e você corre o risco, de ser pego com a calça curta. Evangelho é transformação. E outra coisa, sucesso não é sucesso se a gente não constrói um legado. O que é um legado? Aquilo que a gente deixa de marca na vida das pessoas, aquilo que nós deixamos de marca na vida das pessoas. Então a nossa maior tarefa, meu querido, não é a gente estar aqui como cristão e de repente você fala, eu tenho a vida transformada, eu parei com aquilo outro, meu coração é de Jesus, já não te reconhecem mais. É interessante o livro da graça, esse livro que nós escrevemos, que ali tem testemunhos de alguns dos pastores. Alguns contaram algumas histórias, alguns contaram testemunhos. E se você talvez tivesse acesso à íntegra do testemunho de uma pessoa que anda com Deus hoje, que você vê Deus na vida delas, você talvez não conseguiria reconhecer essa pessoa. Falar assim, é incompatível essa pessoa aqui com essa daqui. Por quê? Evangelho é transformação. Fala comigo, Evangelho é transformação. Então, se também a sua transformação ela não produz resultado nas pessoas que estão do seu lado, significa que tem alguma falha no Evangelho que você carrega. Tem algum defeito no Evangelho que você carrega. Porque esse Evangelho ele é geracional. Ele vai tocando gerações. Ele vai tocando as pessoas, vai formando. Nós estamos lá com as crianças, nós queremos formar Cristo nelas. Aqueles que não nasceram ainda, queremos formar Cristo neles. Aqueles que ainda nem foram gerados, mas já existem no coração de Deus, nós queremos gerar Cristo neles. Então nesse evangelho de transformação, hoje, onde você está, você precisa se entregar totalmente para Jesus e a sua vida pessoal tem que mudar. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que vivia na imoralidade não vive mais, aquele que bebia não bebe mais, é assim que é o evangelho. Evangelho que você começa bem e termina mal não é evangelho. Evangelho que você começa bem e acha que é só, eu vou parar com isso, vou parar com aquilo, porque agora eu vou na igreja. Isso não é evangelho. Evangelho é transformação de vida. E quando uma vida é transformada, uma família é transformada. Quando uma família é transformada, um bairro é transformado. Quando um bairro é transformado, uma cidade é transformada. Um evangelho que não muda uma cidade não é evangelho. Se existem então lá milhões e milhões de casas de oração como essa, de lugares de oração, de igrejas. Nós vivemos numa tradição cristã, nós já vínhamos de uma tradição cristã. Nosso país foi colonizado por um país considerado cristão. Mas se esse evangelho não produz transformação, ele não é evangelho. Por isso que o evangelho aqui nessa cidade não é a igreja metodista, a igreja não sei o quê, a igreja não sei o quê, cheia. É sim uma cidade transformada, isso é evangelho. Ou seja, as pessoas estão andando na rua diferente, as pessoas estão trabalhando diferente, as relações são diferentes, as pessoas vivem em família diferente, vivem como? Conforme Jesus. Bem falou aqui o pessoal do mergulhar. Nós temos que corrigir, disciplinar nosso filho, vou falar sobre correção, mas jamais espancar o nosso filho, matar ele, destruir a vida dele, trazer marcas profundas no coração, isso não é correção. Então não dá para admitir cristãos que andam longe de Jesus, não dá para admitir cristãos que não têm temor no seu coração com a vida, com o estilo de vida que leva, porque evangelho é transformação. E Jesus está aqui, começou a ensinar para transformar a vida desses homens,
a vida de todos que estão aqui. E as pessoas estavam ali para ouvi-lo, porque aquilo gerava vida dentro deles. O reino de Deus, meu querido, é um reino de moralidade, é um reino de transformação, é um reino que nos ensina como viver em família, como tratar a esposa, como tratar o esposo, como lidar com os filhos, como lidar com o comerciante, como lidar nos negócios, como lidar nas relações, como lidar com a pessoa que te magoou, como lidar com a pessoa que está ali te incomodando, como lidar com as relações de dinheiro. O que você vai fazer? O reino de Deus é isso, nos ensina a viver assim, nos ensina a sermos pessoas fiéis, comprometidas, a sermos pessoas boas, mas também indesistíveis, que não desistem, que não param, que perseveram até o fim, que lutam até a última gota de sangue. O Evangelho sempre nos levará aos pontos de fracasso. Jesus então começa a ensinar e pega aqueles discípulos e leva eles para o ponto de fracasso deles, e disse assim, vai lá, lança a rede de novo. Eles estavam limpando as redes, eles tinham terminado a pescaria, já tinham tirado do mar a rede, e Jesus fala para eles assim, agora volta para o ponto de fracasso de vocês. Nós podemos correr para onde for, você pode correr para onde você quiser, mas se um dia você se deparar com o Evangelho, aqui ou aonde você estiver, lá na China se for, Jesus vai te levar de novo para o ponto do fracasso. Mas eu não quero mais, eu estou cansado, eu não sei o que lá, eu não vou perdoar, não vou fazer, não vou resolver. Tudo bem, você vai andar, vai levar a sua vida, mas um dia, quando você dobrar o seu joelho e falar, Jesus, eu preciso de você, Jesus vai começar a te ensinar, Ele vai te aliviar o fardo de novo, porque é isso que Ele faz, e Ele vai te levar de novo para o ponto do fracasso, para você resolver o fracasso que tem que ser resolvido, porque problemas nós temos que enfrentar. É isso que Jesus faz em relacionamentos entre pais e filhos, entre filhos e pais, é avivamento. Malaquias capítulo 4 fala que no tempo do avivamento aconteceria isso, ou seja, haveria reconciliação, haveria transformação. É o Evangelho que produz paz, o Evangelho que libera perdão, que transforma vidas. Esse é o Evangelho que nós pregamos, e nós não vivemos de testemunhos do passado. Nós temos aqui centenas de testemunhos do passado, de pessoas que usavam droga, não usam mais, de pessoas que traficavam, não traficam mais, de pessoas que adulteravam, não adulteram mais, de pessoas que viviam uma vida vazia e não vivem mais, de pessoas que foram curadas disso, curadas daquilo outro, de casamentos que foram refeitos. Nós temos centenas de testemunhos, ficaram registrados na história, nós demos glórias a Deus, mas Jesus continua o mesmo, hoje e será para sempre. É isso que Jesus faz, dá um glória a Deus aí. É a mudança do Evangelho, e ainda hoje, você sendo uma pessoa que está na igreja faz anos, pode ser, você pode ser, está na sua casa, pode ser um pastor, pode ser quem for, um apóstolo, um bispo, quem seja. Você tem o título, não tem mais a presença, voltou para a presença, Deus te leva para o ponto de fracasso de novo, vai te levar para o ponto de fracasso de novo, vai pegar você jovem, levar para o ponto de fracasso de novo, vai pegar você homem, mulher, vai levar para o ponto de fracasso de novo. Pode ser que você já esteja idoso, ou pode ser que você esteja lá na juventude, vai te levar para o ponto de fracasso de novo. Como que a gente resolve isso? Uma pesquisa sociológica, tentando resolver problemas de lugares violentos, de bairros violentos, de lugares que tinha muito roubo, muita droga e confusão, percebeu algumas coisas. E uma das coisas é uma teoria, eu achei interessante demais essa teoria, é a teoria da janela quebrada. Achei interessante o nome. Essa pesquisa disse assim, se nós arrumássemos as janelas quebradas das casas dos bairros violentos, diminui o nível de roubo e de violência do bairro. Interessante. Se nós parássemos para arrumar aquela janelinha trincadinha, quem aqui tem um vidrinho trincado em casa? Do banheiro, né? De um cantinho de uma janela, um trincadinho. Até pouco tempo nós tínhamos lá o do Espaço Move, lá tinha um vidrão trincado. Quem viu esse vidro trincado lá? Estava lá, só não caiu por causa do negócio ali que coloca nos vídeos, esqueci o nome. Isofilme. Só não caiu por causa disso.
Porque quando você olha um lugar, o que essa pesquisa estava mostrando? Dizendo assim, quando você olha um lugar e tem vidro quebrado, dá o sentido de abandonado. Mas se a gente arrumar as janelas das casas, já diminui o nível de roubo e de violência no bairro. Isso significa o seguinte: se você começar pelo começo, pelas coisinhas pequenas, você já vai ter uma transformação na sua vida. É isso que Jesus está falando, vou levar você para o ponto de fracasso. Mas então como que eu vou mudar esse negócio desse tamanho? Começa pela janela quebrada. Começa pelo trincadinho na janela. Começa pelo aquilo que está pequenininho, começa pelo mais fácil. Começa pelo mais visível, pelo mais óbvio. Começou a mudança. Mas aí você não começa a mudança, por quê? Porque você está olhando para aquilo grande e não vê solução. Começa pelo pequeno, começa pelas pequenas coisas e você vai mudar a realidade. Por isso que eu tenho batido na tecla da célula, do discipulado, de estar ali, de cada líder, vamos lá com a nossa célula, porque não importa se tem uma, se tem duas, se tem 3 pessoas, porque é uma janelinha quebrada que vai trazer a mudança de uma realidade. Não é uma igreja cheia que muda a realidade, mas é uma pessoa se encontrando com Jesus, às vezes sentado no sofá da sua casa, que muda a realidade. Quantos que nós temos aí que já mudaram a realidade? Quantos que nós temos? Está aqui, me lembrei de um dos testemunhos, eu olhei para o Jadir e lembrei, eu sei que é da família, não quero fazer você ficar sentido, mas lembra do Luciano? Conheceu Jesus na célula, se entregou para Jesus, talvez você não ouviu nem a voz dele, mas estava lá, conheceu Jesus, uma janelinha quebrada, arrumada. Quando ele se sentiu preparado, parou com as bagunças, parou de beber. Daqui a pouco os meninos que é amigo dele começou a perceber a mudança na vida dele. Por quê? Arrumou a janela quebrada. Daqui a pouco é um homem de Deus, anda com Deus. Por quê? Arrumou a janela quebrada. Até quando você vai vir numa igreja evangélica aqui ou aonde você for e não vai arrumar a janela quebrada? Até quando você vai se considerar um cristão e não arruma a janela quebrada? Mas não sei quem da minha família é pastor, não sei quem é bispo, não sei quem é apóstolo, não sei quem é mulher de oração. O que adianta isso se a janela está quebrada? O que adianta você ser amigo do fulano de tal, parente de não sei quem? Não resolve nada se você não arrumar a janela quebrada. Evangelho é mudança de vida. Se não tem mudança de vida, não é evangelho. Mudança de cidade, nossa cidade tem que mudar. Nós profetizamos que sobre essa cidade estariam lideranças cristãs. Nós profetizamos sobre a nossa cidade que os professores seriam cristãos, que os políticos, as pessoas que estão aí na liderança, seja de um comércio, seja de uma casa, um pai de família, seriam cristãos. Mas não adianta você chegar numa posição e você perder o propósito. Não adianta você chegar num lugar, tem a posição agora, mas perder o propósito. Era melhor você não ter a posição e ter mantido o propósito. É melhor você nunca ter sido um professor, vou usar o exemplo dos professores, e ter perdido o propósito, do que você ser um professor e agora você não tem propósito. Aí vai lá, conquistou, de repente agora é um vereador da cidade, é não sei quem, é um secretário, é um grande empresário, ou sei lá que você é. Mas daí perde o propósito, por quê? Não conserta mais a janela quebrada. Deixa a janela quebrada, não considera mais as pequenas coisas. Só porque aparentemente está bem, eu sou pastor da igreja. Mas se eu não prestar atenção na janelinha quebrada, e não parar para resolver as janelinhas quebradas, meu querido, se eu não presto atenção nos pequenos começos, eu nunca mudo a realidade e transformo as coisas. Não construa a sua fé baseado nas frustrações e nem nas decepções. Os discípulos estavam ali com a fé na frustração, a fé na decepção. Não é só a nossa realidade, é a realidade de muitos lugares. Quantas pessoas chegam, pastores chegam, falam assim, eu não quero mais ser pastor. Por quê? Não aguento mais decepção e frustração. Quantos pais de família que também estão tomando essa atitude? Não quero mais ser pai de família, não quero mais responsabilidade, não quero mais estar casado, não quero mais esses filhos, não aguento mais frustração e decepção. Eu entendo você, eu entendo cada pessoa que chega até mim, por exemplo, que tem uma função de liderança,
Fala, pastor, eu não aguento mais. Está sendo sincero, eu não aguento mais. As pessoas me fazem viver, eu não quero nem saber de gente mais. Eu entendo isso aí. Eu entendo muito bem. Mas, meu querido, nós não podemos colocar nossa fé na frustração, não podemos colocar nossa fé na decepção, nós temos que colocar nossa fé na rocha, em Jesus. E se for preciso jogar a rede 1000 vezes, nós vamos jogar 1000 vezes, mas mediante a palavra do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, a miséria gosta muito de companhia, e a miséria sempre vai estar buscando você de companhia. A desgraça gosta de companhia, e ela não quer andar sozinha. Para você subir a escada e subir o monte é muito difícil, é sofrido, mas para você descer a escada, a desgraça e a miséria está esperando você lá no fundo, dizer assim, vem que é rapidinho, é facinho para descer, porque ela não quer andar sozinha. Mas você tem que dizer assim, na minha casa não. Meu Deus do céu, eu conheço pessoas que já estão há uns 10 anos tentando se converter. Eu conheço pessoas que já estão há uns 30 anos tentando se converter, tentando mudar coisas básicas, janelinha quebrada, não conseguiu parar nem com o cigarro ainda, imaginou mudar e transformar em moralidade. Não conseguiu parar nem com uma biritinha ali, que é o mais fácil. Imagina respeitar a família, andar em fidelidade. Jamais. Por quê? Bota fé na frustração, bota fé na decepção, não constrói a sua vida em Jesus, constrói a sua vida na sua diversão, no seu prazer, no seu coração. E o coração do homem é enganoso, os planos do homem, o caminho do homem vai levar para a destruição, não tem como não levar. Esse é o caminho é largo, mas o fim é destruição, é o que a Bíblia diz. Todo sofrimento pode ser recompensado se nós estamos vivendo por um propósito. Você quer ver um exemplo muito claro para todos nós? As mãezinhas aí que estão grávidas, uma hora vai ter que ter esse nenê. Uma hora essa bencinha vai ter que nascer. E aí quando for nascer, se for parto natural, possivelmente você vai ter um sofrimento. Eu não sei como que é a dor de parto, nunca passei por isso, não vou passar, mas diz que é doído. E mesmo que você vai fazer uma cesárea, você tem todo o procedimento de você vai, meu Deus do céu, agora não posso comer direito. Passar aqui na canjinha, é melhor você passar na canjinha e na bolachinha e no chazinho de erva doce, é bem melhor você passar, que você vai perder todos os quilinhos que você ganhou. Senão você vai ter que carregar eles para o resto da sua vida, quase sempre. E aí aquele sofrimento que você teve no parto, o que vai acontecer com você? Você vai ter um resultado depois, o quê? O sorriso de uma criança, o teu filho. A tua bencinha vai nascer. É o resultado, dá um glória a Deus aí, é o resultado do sofrimento. O sofrimento, quando você tem um propósito, ele traz um resultado que alegra o seu coração. Agora o sofrimento, a responsabilidade, quando você não tem propósito, é só fadiga. É só fadiga, é por isso que muitas pessoas desistem da família, porque fadiga é a família. Muitas pessoas desistem da fé, desistem de servir a Deus, por quê? Porque é fadiga, não está com o propósito ali, não está com o coração ali, está em outro lugar, mas não está ali. Então perde a razão do sofrimento. Mas o sofrimento, quando você tem um propósito, ele se torna em algo positivo. A fé não é a ausência do medo, mas é a certeza de avançar apesar do medo. Guarda essa daí. A maioria dos sonhos que nós tivemos, a maioria morreram nos úteros dos pequenos começos do nosso coração. Pense grande, mas comece pequeno. Pense grande, pense em transformar, pense em conquistar, porém comece pequeno, comece pela janela trincada. Eu não me surpreendo com pessoas que pisam as primeiras vezes os pés na igreja, ou têm a primeira experiência com Deus, e falam assim, vamos lá, e vamos fazer, esse pessoal está muito preguiçoso, pastor, vamos lá, quando eu for um líder, quando eu for um tocador, quando eu for não sei o quê, quando eu posso pregar, pastor?
Eu não me surpreendo com essas pessoas, porque eu quero que elas pensem grande, mas quero que elas comecem pequeno, porque é começando pequeno que nos dá sustentabilidade para chegar até o final. Hoje o Samuel falou assim: pai, queria tanto voltar a ser um bebê, para não ter que secar a louça. Eu falei: pois é, você também não ia poder comer carne, porque você não tem dente. Você também não ia poder ficar jogando joguinho. Você também não ia poder fazer isso. Comecei a falar, não ia fazer aquilo, não ia fazer aquilo outro, não ia fazer aquilo outro, não ia ter isso de benefício, não ia ter isso, não ia ter isso, não ia ter isso, não ia ter isso. Eu falei: você ainda quer ser um bebê? Ele falou: não, já não quero mais ser um bebê. Então, meu querido, nós temos que viver a fase da nossa vida. Qual que é a fase da sua vida? Dá um passinho. Dá um passinho. Hoje tem adultos que querem ser adolescentes, tem adolescentes que querem ser adultos. Nós precisamos viver na fase da nossa vida. O primeiro passo vai te levar para o quilômetro 100. Como que eu faço para chegar até Cascavel? Dá o primeiro passo. Como que eu faço para alcançar tal objetivo? Dá o primeiro passo, é o primeiro passo. É o início, é uma palavra, nós temos que começar. Não adianta você ficar com devaneio aí e não começar. Primeiro passo. Vamos começar, dá o primeiro passo. E todo início exige um esforço maior seu. Se o seu carro anda só na cidade, em primeira, segunda, ele vai gastar mais combustível, porque todo início exige mais esforço. Um avião, por exemplo, quando ele vai decolar, o avião, quando ele está dando aquele tiro para decolar, ali ele gasta muito combustível, porque ele tem que dar muito esforço para poder voar. Mas lá em cima já reduz o consumo do combustível. Por quê? Solta na banguela. Então, meu querido, nós precisamos entender que o começo também vai exigir mais esforço da gente. Não tem como você começar devagarzinho, você tem que começar com vontade. Você tem que enfrentar com vontade. Você tem que pegar e dar o primeiro passo com vigor. Nós aprendemos a voar quando nós perdemos o nosso chão. Pastor, como que eu faço para voar? É só você perder seu chão. Quantas vezes nós já perdemos o nosso chão? Muitas pessoas que, graças a Deus, quando perderam o seu chão, se encontraram com Cristo, começaram a voar, se tornaram como águias e renovam suas forças e voarão. Mas quantas pessoas que, quando perdem o seu chão, acabam enfiando a cara no chão? Por quê? Porque não voltam os seus olhos para Cristo. É simples. Não é a igreja que te salva, não sou eu que te salvo, é Jesus que te salva, que te transforma. Agora, no início, a gente tem que ter muita paciência. Ó, mãezinhas, você que está com um filho pequeno aí, você tem que ter paciência. Você está com 2, 3 filhos, você tem que ter paciência. Você está com 4 filhos, 5 filhos, tem que ter paciência. Você está com um filho, tem que ter paciência. Não adianta você achar que você vai levar a vida do jeito que você levava. Já não vai levar porque espero que você esteja casado. Já não é mais de solteiro. Então não adianta você querer viver uma vida de solteiro estando casado. Agora, se você tem filhos, já não adianta mais querer viver uma vida só de casal. Se você tem filhos, agora vocês têm filhos. Então tenha paciência. Tem que ter paciência na vida. E há pessoas que pedem a Deus: Deus, me dê paciência, mas me dê agora essa paciência. De tanta vontade que tem de esperar. Do que a gente precisa? A gente precisa de um gigante só. Para você mudar a sua vida, você só precisa de um gigante. Davi precisou só de um gigante, só de Golias. Quando Davi viu Golias, falou assim: bom, eu trouxe o almoço para meus irmãos, mas aquele lá é o meu almoço. E aquele gigante lá que é meu almoço. Você consegue olhar para os gigantes da sua vida? E consegue ver o seu almoço? Consegue olhar para os gigantes da sua vida e ver lá o seu troféu? Você consegue olhar para os gigantes da sua vida como Davi pensar assim: olha lá está a minha marmita, eu vou lá pegar. Os inimigos que surgem na nossa vida, eles só escondem o tesouro que nós temos para conquistar. Os inimigos que surgem na nossa vida, ele só está escondendo o tesouro que nós temos que conquistar.
Mas qual é o tesouro que você quer? Qual é o tesouro que você quer? Se você soubesse que aquele violinista não era um simples violinista, ele era um cara mais famoso do mundo, seguramente, se você estivesse lá, você teria parado para ouvi-lo, você teria parado para escutá-lo, você teria parado para admirar a beleza da música. Só que como a gente não sabe das coisas, não sabe da importância dos momentos que nós vivemos, nós insistimos em levar a nossa vida assim. Oi, estão aí? Vocês estão aí ou não? Tá todo mundo aí? Tá ligado o som? Tá escutando? Som, testando. Som, testando. Tá bom, tá escutando. O grau de oposição que você tem é só a escada para alcançar o seu propósito. O grau de oposição que você tem é só a escada que você tem para alcançar seu propósito. Cada vez vai dando um passinho, e vai dando um passinho, e vai dando um passinho, vai subindo. Davi, meu querido, ele estava no palácio. Olha, grava isso aqui que eu vou falar para você. Uma vida sem perigo pela fé é a vida mais perigosa do mundo. Quando o cristão para de viver uma vida perigosa pela fé, uma vida de desafios, ele está vivendo agora de verdade a vida mais perigosa que ele podia estar vivendo, porque agora ele está vivendo longe do propósito. Davi, em um momento da vida dele, ele já tinha os direitos dele, ele parou para quê? Para ficar no palácio. Davi corria menos risco com a espada na mão do que de pijama assistindo Netflix no palácio. Quando ele ficou no palácio, ele se encontrou com um inimigo que ele não destruiu, mas que destruiu ele. Quando você sai do propósito, quando você perde o propósito que Deus colocou no seu coração, você então está no lugar mais perigoso do mundo. Porque quando Deus dá um propósito, quando Deus promove, Ele protege. Agora, quando Deus não promove, quando você está fora do propósito de Deus, Deus não protege. Mas pastor, tem a vida de tanta gente que dá certo, por que na minha não vai dar certo? Deixa eu te explicar para você, cidadão. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Quem aqui é pai e mãe? Você corrige os seus filhos porque você ama ou porque você tem raiva deles? Porque você ama. Quando eu corrigia, agora eu corrijo diferente, já não dá mais palmadinha. Mas quando eu corrigia meus filhos ali com a varinha, eu ensinava eles, corrigia e falava assim: vem cá, o papai vai dizer para você, eu amo você. Olha para mim. Papai corrigiu você por causa disso, por causa daquilo e por causa daquilo outro. Você não entende agora, mas eu estou salvando a sua vida do inferno. Dava um abraço, um beijo, falava que amava. Eu não estava matando ele, não estava lá espancando, não estava lá. Estava corrigindo. Isso é amor. A Bíblia fala que Deus corrige os seus filhos porque Ele ama. Deus corrige os filhos porque Ele ama. Então a correção que vem de Deus sobre a nossa vida não é porque Ele nos odeia, é porque Ele nos ama. Porque Ele está nos protegendo. Ele está nos ajudando, Ele está nos abençoando. Deus está abençoando a nossa vida, nos corrigindo. Deus disciplina os filhos que ama. Agora, tem algumas pessoas que vivem a vida de qualquer jeito e parece que dá tudo certo para elas. Quem aqui conhece pessoas assim? Já se perguntou, falou, meu Deus do céu, essa pessoa está andando de qualquer jeito, está plantando tudo quanto é semente ruim que eu não posso pensar em plantar, e está dando tudo certo na vida delas. Deixa eu dizer a razão para você, porque o pai delas não é o mesmo que o seu. O pai delas está assim, esse é meu filho, está parecido comigo já, olha que bom, esse menino me dá orgulho. O pai dele, o pai dessa pessoa, não é o mesmo pai que o seu. Esse pai dessa pessoa está aplaudindo agora, mas o final dessa vida é a destruição. O Pai Celeste, se você anda com Ele, talvez Ele está te corrigindo agora, não te matando, tá? Não se compara com agressão, estou falando agressão, te corrigindo agora, alguma coisa que você não gostou.
mas Ele está salvando a sua vida e te levando para a eternidade. Então você pode ter certeza, se você está recebendo correção de Deus na sua vida, no teu caminho, é porque Deus te ama, não é porque Ele te odeia. E tem muitas coisas que você não entende agora, mas você vai entender lá no futuro. O lugar errado sempre traz um prejuízo. Davi estava no lugar errado, ele deveria estar na guerra e ele ficou no palácio. Quando ele ficou no palácio, veio o inimigo que ele não tinha a proteção de Deus para poder vencer. Lá no meio da guerra ele tinha a proteção de Deus, ninguém conseguia tocar na vida dele, mas fora do propósito nós somos uma presa fácil para o inimigo destruir. Por que os nossos sonhos se encurtam? Por que os músculos das pessoas se encurtam? Atrofiam por quê? Talvez você sabe disso, né? Quem aqui já começou uma ginástica alguma vez na vida? Né? Academia, ginástica, vou caminhar. Aí você vai a primeira vez, volta tudo doído e fala assim, você quer saber? Eu não vou mais nesse negócio não, para sofrer. Né? Eu comprei 2 aparelhos de ginástica, uma enxada e um enxadão. Tá lá, 2 aparelhos de ginástica. O dia que eu fui arrancar um pé de mandioca lá do lado de casa, as mandioca grossa assim, ó, era uma mandioca grossa assim, ó. Eu fiquei com uma dor nas costas. Esse dia eu fui na casa a dona Brandina, o fogão dela dá para pentear o cabelo. O fogão a lenha dela dá para pentear o cabelo. Meu sonho é que meu fogão a lenha seja assim. Eu peguei ele para lixar, falei para ela, falei assim, eu não consigo deixar desse jeito. Peguei para lixar, lixei, eu estou com dor nas costas até agora. Estou com as unhas tudo encardidas, não consegui tirar aqueles negócios que entrou na unha. Estava eu e o Samuel lá, parecendo que fomos para a guerra, mas não conseguimos ainda. Mas não vamos desistir jamais, porque nós somos brasileiros, e brasileiro não desiste. Por que eu estou falando isso aí? Quando você sofre algum esforço e o seu músculo, para ele crescer, ele precisa ser estressado. O seu músculo, para crescer, ele tem que ser estressado, tem que machucar. Saí da casa do Jaime esses dias, estava lá tomando um café na casa do Jaime, frio, de noite, eu de bicicleta, tinha reunião 8 horas aqui, e a Márcia de carro. Eu peguei uma rabeirinha no carro, grudei na janela assim, ela foi me subindo até lá em cima. E daí de repente eu entrei na ciclovia, mas eu não queria perder para ela de jeito nenhum para chegar em casa. Eu falei, vou chegar primeiro em casa de qualquer jeito. Eu estava igual piloto de fuga no meio dessa cidade com a bicicleta para chegar em casa primeiro que ela. Por incrível que pareça. Naquele dia eu vim para a oração, eu estava com a mão assim, ó, tremendo. Por quê? Até hoje estou meio mal. Estava tremendo, por quê? Porque eu estressei demais o músculo. Mas quando o músculo estressa, ele cresce, se fortalece. Então a rotina tem que ser assim, estresse, 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 descanso. Estresse, 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 descanso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Trabalhar, 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 descansar. Aí você quer assim, ó, trabalhar meio período e comer um lanche à noite já. Trabalhar mais meio período e comer outro lanche à noite. Trabalhar mais meio período e tomar um pote de sorvete. Trabalhar mais meio período e tentar fazer. Meu querido, você não vai conseguir andar desse jeito. Por quê? Você só quer o descanso. O lugar de descanso eterno é lá no cemitério, tu lá assim, ó, para a eternidade. Descanso eterno, é lá que você vai descansar eternamente. Agora, para crescer é estresse, descanso. Estresse, descanso. Então, não menospreze o sofrimento. Não menospreze as dificuldades que você passa. Então, quando você segue o ritmo normal, cresce o músculo. Agora também você não pode ser só estresse, 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 estresse. Aí tem alguma coisa errada. Aí vai lesionar o músculo. Aí vai lesionar a sua vida com Deus. Você tem que aprender a descansar em Deus. Deixa eu ver onde eu parei aqui da paciência. Está aqui. Então por que os sonhos se encurtam? Por que os músculos encurtam? Porque a gente para de exercitar eles, a gente para de praticar ele. O seu desafio, o seu inimigo jamais será maior do que você pode derrotar. Jamais. Deus jamais vai te colocar numa guerra que você não vai sair de vencedor. A não ser que é você que está entrando nessa guerra por conta própria.
Eu vou mandar uma mensagem para os laranjinhas amanhã, dizendo para eles, por favor, meus queridos, entre nessa batalha com o coração alinhado com Jesus. Por quê? Porque se um perde, todos perdem. Se um ganha, todos ganham. Então nós precisamos andar com Deus em santidade. Nós precisamos entender que a nossa santidade, ela não é só individual, ela é coletiva também. Para que haja transformação numa cidade, em nome de Jesus, segura na minha mão, enfrenta o fracasso e lança a rede de novo. Lança a rede de novo sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus jamais vai colocar a gente numa batalha, se a gente está ouvindo a voz dEle, jamais vai nos colocar numa batalha que a gente saia derrotado, jamais. Esse não é Deus. Deus sempre vai nos levar para a vitória, porque a Bíblia nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Um homem chamado Sam Walton é o dono do Walmart, é um supermercado, uma rede de supermercado. Perguntaram para ele assim, vocês, o que vocês vão fazer nessa crise? Qual vai ser as atitudes de vocês? E ele respondeu assim, nós tomamos uma decisão no conselho que nós não vamos participar dessa crise. Essa crise nós não vamos participar dela. Então você tem que entender que tem algumas coisas que as pessoas falam que você tem que decidir não participar. No nome de Jesus, fala, não, isso aqui eu não quero para a minha vida. Mas e agora que nós vamos prosperar nesse tempo? O que eles vão fazer? Não, assim, vamos crescer nesse tempo. E como vai ser as coisas? Não, nós vamos para frente, em nome de Jesus. Um exército, meu querido, eu aprendi isso, estudando um pouco sobre a guerra que está acontecendo lá em Israel, eu aprendi que um exército nunca anda para trás. Um exército sempre anda para frente. Um exército na terra, ele nunca anda para trás, ele anda para frente. É por isso que o exército de Israel não entra lá na faixa de Gaza por enquanto. Por que eles não entram? Porque a faixa de terra é pequena. Se eles entrarem, eles só vão indo para frente. E o espaço é curto, então eles vão chegar logo no litoral, e aí vai abrir a guarda para o inimigo entrar para o lado de cá. Então um exército tem que andar sempre para frente. Deixa eu dizer para você, você tem que andar para frente. Você tem que voltar para o ponto de fracasso, mas você tem que andar para frente. E você tem que ter entendimento, meu querido, que lá no inferno tem uma foto sua. E não é uma macumbeira que colocou, não. É o diabo que colocou lá uma foto sua, escrito assim, wanted, procurado. E tem uma recompensa. O diabo coloca preço na sua vida. Ele coloca um preço lá, você vale $1 milhão. Vale 10 pila. Vale uma loira gelada. Coloca preço em você. E aí você tem que entender que você não tem preço, você tem um valor. Você não pode deixar o diabo colocar preço na sua vida, porque você não tem preço, você tem um valor. E o valor que você tem é o sangue de Jesus. É isso que você tem que entender. Agora era hora de você dar um brado de vitória. E isso, para a palavra de Deus, nós temos que vibrar para a palavra de Deus, o que Deus está fazendo na nossa vida, e o que Deus fará na nossa vida. Então está lá a foto sua no inferno, está lá a foto minha no inferno, o diabo fazendo catiça para nós, catiça Maria linguiça, mas não funciona se você crê no nome de Jesus, se você não levar o evangelho daquele que eu falei para você que não funciona, que não transforma a vida, porque senão funciona assim. Você é procurado, o diabo, os demônios vêm porque ele quer a recompensa que ele vai ganhar de Satanás, e ele vem para te procurar. Mas se ele vir na sua casa, e quando abre a porta não é você, é Jesus que abre a porta, então ele vai ter que ir embora, ele vai ter que partir, ele vai ter que se mandar. Deixa eu ir para o final aqui. Jesus sempre colocou os seus discípulos em uma situação difícil. Um dia ele pegou os discípulos dele, Lucas capítulo 10, diz que ele juntou 70 discípulos e falou assim, vocês vão para as aldeias, vocês não vão levar comida, vocês não vão levar dinheiro, vocês não vão levar alforje, não vai levar troca de roupa, não vai levar chimarrão, não vai levar nada disso. Vocês vão para lá, vocês vão entrar na casa, vão declarar a paz, se não derem a paz, você sacode o pé, vai embora, vai para a próxima, e assim você vai preparando o caminho que eu vou passar. Por que Jesus colocou eles numa situação difícil dessa? Porque Deus disciplina o filho que ama, quer que ele cresça, quer que se torne com raízes profundas. Árvores que crescem em lugares com fortes ventos se tornam com raízes profundas.
Quem planta eucalipto, aí o Zico está ali e mexe com eucalipto. Eu aprendi por que quando o pessoal vai colher o eucalipto, eles não colhem o da beirada primeiro, colhem o do meio primeiro. Por que colhem o da beirada, colhem o do meio e não o da beirada primeiro? Quem que sabe aí? Vamos ver. Ah lá, poucas pessoas, ó. Então no próximo culto eu vou contar. Domingo que vem eu vou contar, se você não faltar, eu vou contar. Vou contar para você, vai, estou brincando. Eles colhem primeiro do meio porque os do meio não tomaram força do vento, são mais fraquinhos. A raiz não são tão forte como o da beirada, que levou a força do vento, aquelas rajadas de vento, aqueles negócios. Deixa os mais fortes continuar protegendo os mais fracos. Então, meu querido, o sofrimento, os momentos difíceis, Jesus colocou os discípulos lá, vai lá expulsar aquele demônio. Ah, não conseguiram de novo. Mas que cambada de homens sem fé. O que aconteceu? Ah, não sei o que falamos, não obedece. Senhor, viemos aqui, trouxemos aqui, ó, porque seus discípulos não deram conta. Oh, meu Deus, até quando eu vou permanecer com essa raça? É assim que Jesus disse. Mas vamos lá, vamos de novo. Agora vai lá, faz tal coisa. Faz tal coisa, agora arrisca tal coisa. Arrisca tal coisa. Meu querido, isso nos faz crescer. O tempo que nós vivemos, isso nos faz crescer. Deus disciplina aqueles que ama. Deus ensina aqueles que ama. Então você pediu um filho, então não amaldiçoe o seu filho. Agradeça, tenha gratidão. Ah, você pediu um trabalho, então louve a Deus pelo seu trabalho. Ah, você pediu, minha família, eu queria fazer isso. Ah, Senhor, eu queria fazer aquilo. Então louve a Deus. Você pediu para Deus te colocar em tal lugar, em tal propósito, em tal função. Então agradeça a Deus por isso. Tenha um coração grato. Mesmo que as coisas estão num momento difícil, mantenha um coração grato, que a gratidão traz a multiplicação. A gratidão, ela vai te levar para o próximo nível. Você precisa agora encontrar então o seu dom e servir a Deus com o seu dom. O que você faz de melhor? Sirva a Deus com o seu dom. Porque Jesus, ele ensinou, ele deu um estralo. Ele falou assim, o maior no meu reino é aquele que serve. Então, se você quer se tornar grande no reino de Deus, é servindo. Servindo, você se torna grande. Sendo servido, você se torna pequeno. Servindo, você se torna grande. Encontre o seu dom, pegue a sua rede e lance no lugar certo. Lance sobre a palavra de Jesus. Pare de esperar o que você quer e trabalhe com o que você tem. Não, eu vou servir Deus quando eu resolver isso aqui na minha vida. Sempre eu ouço isso. Eu vou para a igreja quando eu resolver isso na minha vida. Não, eu vou começar isso aqui quando der certo que eu receber aquele negócio lá que eu tenho na justiça. Quando eu receber tal dinheiro, quando tal coisa acontecer. Não, quando eu arrumar a namorada vai resolver minha vida com Deus. Não, quando eu casar, daí você vai ver que eu nunca mais vou ver tal coisa. Não, quando eu tiver filho. Então pare de esperar o que você quer e trabalhe com o que você tem. Porque as situações jamais vão ser favoráveis para você avançar. Jamais. Então essa é a palavra para hoje, a palavra profética para hoje. Se nós queremos realmente obedecer a Jesus, nós não podemos esperar circunstâncias mudarem, as pessoas estarem mais favoráveis, o coração das pessoas estarem mais aberto, a situação econômica mudar, tal pessoa melhorar, eu vou resolver isso aí quando tal pessoa se converter. Não espero que você não tenha ainda, trabalhe com o que você tem na mão hoje. Dá mais um passo. Fica de pé, meu querido, nós vamos orar. Tem cristão que eu acho que em vez de viver no Evangelho, no Reino de Deus, acha que está vivendo na Disneylândia. Mas a Disneylândia, o Walt Disney pelo menos disse assim, se você pode sonhar, você pode fazer. Então você pode pegar isso que é um sonho e colocar na prática, na realidade. Tem um pintor muito famoso chamado Van Gogh. Ele disse assim: eu sonho, acordo e pinto. Então comece a tornar os seus sonhos realidade.
Comece a tornar os sonhos de Deus realidade. Meu querido, nós temos sonhos coletivos, sonhos que envolvem crianças, sonhos que envolvem adolescentes. Torne eles realidade. Ah, mas como que eu faço para mudar essa juventude? Seja um mobilizador e esteja aqui no sábado, então dá o primeiro passo. Só arruma uma janela. É só arrumar uma janela. Você não precisa fazer muita coisa. Arruma só uma janelinha. Junta lá 3, 4. Esses dias eu estava só prestando atenção na quantidade de adolescentes que são filhos de pessoas que são da igreja. Também às vezes não estão nem firmes na igreja, mas são filhos. Foram nos encontros teens, nos encontros kids. Encontra eles na rua aí. Se contar dá mais de 100. Compra eles para eles voltar para a igreja. Oferece para eles um x-salada. Fala assim, eu vou pagar um x-salada para você. Se você for na rede jovem. Quem sabe numa dessas eles viram até pastor igual eu. Também vim para a igreja para comer. Por causa de fome, né? Vem comer um negocinho gostoso. Depende se você tem capital, então compra eles agora. Mas compra eles para o lugar certo. Estou brincando, mas estou falando assim, usa coisa simples. O que você pode fazer? No que você pode servir? Se maior é aquele que serve, o que você pode fazer? Ah, mas eu estou tão esfolado que eu não sei nem o que eu faço para começar. Começa com o primeiro passo. Dá o primeiro passo. O que você tem na mão? Jesus nunca vai pedir para você o que você não tem condições de fazer. Nunca vai pedir para você o que você não tem condições de fazer. Jamais vai fazer isso aí. Jamais vai fazer isso aí. Jesus aplaudiu a viúva pobre que entregou 2 moedas, mas ele não aplaudiu os fazendeiros que entregavam grandes quantidades lá no gasofilácio no templo, não. Por quê? Porque ela entregou o que ela tinha na mão. Ela usou o que ela tinha na mão, enquanto os outros estavam dando o que sobrava. Então, meu querido, não espere servir com aquilo que ainda não existe. O que você tem na mão? O que você pode fazer hoje? Feche os seus olhos, e eu quero te convidar nesse momento para voltar a sonhar. Eu quero te convidar para voltar a sonhar. De repente tem mães frustradas aqui, orou tanto pedindo um filho e hoje vive uma frustração. Deixa eu dizer uma coisa para você, é um privilégio, você tem uma missão que você tem. Pais frustrados, líderes frustrados, pastores frustrados, famílias frustradas, tantas coisas que você se frustrou, se decepcionou. Seja bem-vindo a esse mundo que não é o nosso. Seja bem-vindo a essa selva que não é a nossa casa. Mas nós estamos aqui, meu querido, não para sermos vítimas disso aqui, nem para ficar contando histórias dos outros. Nós somos chamados por Deus para fazer história. Nós não somos contadores de histórias, nós somos fazedores de história. Nesse momento que o Espírito Santo possa tocar cada coração, nós vamos ter um momento de adoração. Se você quer estrear esse altar hoje aqui, meu querido, ele ainda não foi estreado hoje, ele é para você. É para você voltar a sonhar, é para você sonhar os sonhos de Deus. Enquanto a gente canta, se você quer receber essa oração, vem até o altar.